Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha, uma questão da SpaceX com a cara da SpaceX, com vários itens para você julgar se é verdadeiro ou falso, que misturam o conteúdo. Vai misturar uma tabela periódica ali para você compreender também uma distribuição eletrônica, compreender se um composto ele é polar ou ele é apolar, iônico ou não, saber geometria molecular e saber cálculo estequiométrico. Então é uma questão que é muito comum de estar na prova da SpaceX, em que ela mistura muita coisa, cobra muito conteúdo em uma única questão. Então, o que você precisa fazer para aprender muito bem, galera? Você precisa vir aqui e deixar o seu like nesse vídeo, comentar e compartilhar. É isso aí que faz a sua aprovação decolar. E também diz para mim que o conteúdo é legal, diz para o YouTube que o conteúdo é legal, eu me sinto valorizado e o YouTube entende que tem que divulgar esse conteúdo. E temos dicas legais aí, principalmente para cálculo estequiométrico, que é uma parte que é muito frequente na prova da SpaceX, beleza? Então você já sabe, aqui nós falamos de química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente? O fósforo branco de fórmula P4 é uma substância bastante tóxica. É utilizado para fins bélicos como arma química de guerra em granadas fumígenas. Pode ser obtida a partir do aquecimento do fosfato de cálcio, areia e coque em um forno especial, conforme mostrado pela equação balanceada abaixo. Glória a Deus, uma equação balanceada, né? Questão do SpaceX, é muito comum você ter que fazer balanceamento das equações. A respeito da reação de obtenção do fósforo branco e seus participantes e suas características, né, são feitas as seguintes afirmativas. O fósforo branco é classificado como uma substância iônica e polar. Vou fazer o seguinte, né, para a gente ganhar um pouquinho de espaço, eu vou trocar aqui, né, o slide, mas eu vou te dar uma dica. O item 4, ele é de cálculo estequiométrico. E aí, pessoal, vem o bizu. O bizu são os mapas mentais, galera. Os mapas mentais, eles vão te ajudar a compreender o que tem que ser feito. Por isso, tá aqui um convite para você ir no meu Instagram, @abporto, porque lá tem esse mapa mental e vários outros de vários temas, além de ter memes, afinal é importante a gente rir um pouquinho, vídeos de experimentos, que muitos deles são questões da prova. Eles usam para contextualizar, então é legal você ter visto, isso ajuda você a memorizar o conteúdo, tem dica de estudo, tem mais um monte de coisa por lá, vale muito a pena você dar uma conferida e baixar esse material e outros, né, lá no meu Instagram, considerar me seguir também, para você aprender um pouquinho mais de química. E nesse mapa mental, pessoal, ele está pontuado para você como fazer um cálculo estequiométrico. Primeira coisa, você precisa ter equação balanceada e escrita. Depois, você vai no próprio enunciado e vai identificar a espécie. No enunciado ainda, quais são grandezas, ele quer volume, ele quer mol, ele quer massa, do que ele está falando, quais são as unidades. Montar o que eu chamo de uma relação teórica e, por fim, entrar com os dados da questão. Vou fazer isso aqui com você passo a passo, já na resolução da questão, beleza? Então, vamos ver aqui, ele fala o seguinte, o fósforo branco é classificado como uma substância iônica e polar. Pessoal, uma substância iônica, ela é formada, né, quando você tem transferência de elétrons. Então, quando você tem um composto ali com dois elementos, basicamente, você vai ter um metal mais um ametal. Aqui não é o caso, o fósforo é um ametal, então ele não vai formar uma ligação iônica. E se você sabe, né, o fósforo branco, ele é um composto que tem essa cara aqui, Ele tem esse arranjo, né, essa ligação aqui seria para frente do plano, não vou entrar em tanto detalhe assim não. Então o que você tem? Esse composto ele é molecular e ele é um composto apolar. Tá? Não temos aqui uma diferença de eletronegatividade, nenhum momento de dipolo para poder criar um polo, né, positivo e um negativo. Então a primeira aqui é falsa, já dava para matar direto com o iônico que estaria errado. 2. O fósforo branco é classificado como uma substância simples. Sim, né? Por quê? Porque é formado por um único elemento
né, o P4. 3. A geometria da molécula de gás monóxido de carbono é angular. Pessoal, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é formado por 2 átomos só, não é? Então você tem o C, o AAO aqui, ó. Isso aqui é linear, não tem como você ter um ângulo com apenas 2 elementos, precisaria de pelo menos 3 ali, né? Para que você pudesse formar uma ligação do tipo angular. Então essa daqui é falsa, ela é linear. E aí agora vem o exercíciozinho de cálculo estequiométrico. Ele fala o seguinte: a massa de fósforo branca obtida quando se aquece 1.860 gramas de fosfato de cálcio com rendimento de 80% e de 297,6 gramas. Então, beleza. Essa questãozinha para a gente poder desembolar. Perdão, né? Que eu cortei. Ó. Ele fala que essa é a massa de fósforo branco nessas condições. Agora que eu vi, tá sem o Ezinho aqui. Cortei o acento. Beleza. Então, o que você precisa fazer com cálculo estequiométrico? Pessoal, toda vez que você tiver um exercício de cálculo estequiométrico, você vai no enunciado e vai identificar as espécies. A massa de fósforo branco, então você vai usar o fósforo, é obtida quando se aquece o fosfato de cálcio. Então você já sabe que são essas duas espécies que você vai correlacionar. Ele quer a massa de fósforo a partir do fosfato de cálcio. E qual que é o próximo passo, galera? Você vai vir e vai identificar a grandeza. O fósforo branco, ele quer em massa e o fosfato de cálcio também é em massa. Então aqui você vai construir agora a sua relação. Em mols é a própria estequiometria da reação. Você tem, de acordo com a estequiometria da reação, o seguinte: você tem 2 mols do fosfato de cálcio para 1 mol de fósforo branco. Só que, qual é a grandeza? Ele não quer mol, ele está falando com você de massa. Então, a proporção eu vou manter, né, os 2 mols, só que mol para massa eu preciso da massa molar. Aí você tem que calcular a massa molar do composto. 3 vezes a massa do cálcio, 2 vezes a massa do fósforo, 8 vezes a massa do oxigênio. Vai na tabela periódica, pega esses valores, faz a continha que você vai achar aqui 310 gramas de fosfato de cálcio. E o fósforo branco, ele também pediu em massa. Então eu não quero mol, vou converter para a grandeza que ele está querendo. Mol para massa, massa molar. Quando você fizer isso, você vai achar aqui, ó, 124 gramas de P4. Essa relação, pessoal, é o que eu chamo de teórica. Dela você consegue converter, né, qualquer proporção de massa de um para massa do outro. Agora é que vai entrar os dados da questão. Olha o que ele fala comigo. Ele fala o seguinte: que a massa de fósforo branco obtida, quando eu usar 1.860 gramas de fosfato de cálcio, com o rendimento de 80%, é de 297,6. Então eu preciso ver se isso é verdade. Se eu tiver 620 gramas de fosfato de cálcio, eu vou produzir 124 gramas de fósforo branco. Se o rendimento fosse 100%. Regra de 3 é um arranjo numérico, não tem senso químico. A porcentagem, né, de rendimento você vai fazer ao final. Então eu vou considerar o seguinte: e se eu tivesse, na verdade, 1.860 gramas de fosfato de cálcio? Quanto que eu produziria de fósforo? X. Você vai achar que o seu X dá 372 gramas de fósforo branco. Só que o que isso significa, pessoal? Isso aqui significa que todo o seu reagente vira produto 100% de rendimento. A regra de 3, ela diz isso. Só que a questão é, e se o rendimento for de 80%?
Perceba que eu já fiz direto, eu poderia separar aqui, né, direitinho, falar, olha, e se o rendimento é 100%, se fosse 80%, é o que está aqui que eu estou fazendo com você. Se o rendimento fosse 80%, esse cala valeria Y, e o seu Y vai dar 297,4 gramas de fósforo branco. Então, a gente tem que essa alternativa, 297,6. A gente tem aqui essa alternativa que é verdadeira. Com isso, galera, olha só, a 1 é falsa, então eu posso descartar a letra A, e posso descartar a D, e posso descartar também a E. E eu sei que a 4 é verdadeira. Bom, preciso descobrir se a última é realmente verdadeira ou não, para a gente poder matar a questão. A distribuição eletrônica do cálcio no estado fundamental. Para isso, pessoal, você tem que montar o diagrama de Linus Pauling e fazer a sua distribuição eletrônica, não é? Primeira coluna começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Segunda coluna começa do 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terceira coluna, 3, 4, 5 e 6. Quarta coluna, 4 e 5. Primeira coluna é tudo S, tá aqui. Segunda coluna é tudo P. Terceira coluna, tudo D. E a última coluna é o F. Depois você precisa das diagonais para poder montar. Então vou colocar aqui, ó. Vou deixar assim. O cálcio era bem tranquilo, né, pessoal? Tem um número de elétrons pequeno, mas eu fiz questão de montar o diagrama de Linus Pauling para que você veja que é você quem tem que fazer esse cara. Até aqui é mais do que o suficiente, né? A distribuição, o cálcio tem um número atômico igual a 20. Então, como é um átomo neutro, estado fundamental dele, eu vou distribuir 20 elétrons. Sempre começa no início de uma seta e vem até o final. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Distribuir 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, a distribuição do cálcio ela é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, aqui, ó, já dava para ver, eu fiz questão de resolver, mas você poderia ver o seguinte, 2, 4, 10, eu tenho 12 com 15, eu não tenho os 20 elétrons que era necessário distribuir. Isso aqui está falso. Então, dava para ter feito a distribuição eletrônica inteira, se você quisesse, beleza. Se não, você poderia ir no bizu de conferir direto o número de elétrons aqui, ó, e ver se vai dar igual ao número atômico. Porque em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tranquilo? Galera, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, bons estudos, muito obrigado e valeu!